Você está no Mega Biker. Eu sou o Fábio e vou contar para vocês uma breve história sobre os nossos brinquedos. Os motores a vapor surgiram em meados do século XVII, baseados nas descrições de um modelo de reação térmica do matemático Heron de Alexandria, no século I a.C. Antigo, hein? E evoluíram de forma lenta até que James Watt, em 1769, criou uma configuração mecânica que propiciou a utilização industrial desse aparato, sendo utilizado principalmente em moinhos tornos mecânicos. E logo suas proporções foram adequadas para movimentar trens e navios. Essa máquina foi a base da Revolução Industrial. Esses primeiros indícios aí de motocicletas não foram elaborados com qualquer motores nem qualquer bicicletas, né? Foram usados aí, nesse caso, motores a vapor muito arcaicos em bicicletas de segurança. As bicicletas de segurança eram um modelo de bicicleta muito parecido com esse que a gente conhece hoje em dia, porque as bicicletas anteriores a essas eram aquelas que tinham aquela puta roda gigante na frente e necessitava de um certo malabarismo para você subir e descer delas, né? Isso é meio normal. E aí com o advento com o surgimento da correia de transmissão, né, que se convencionou a coroa e a catraca nas bicicletas, se pôde fazer um tipo de redução, né, que facilitava o pedalar, vamos dizer assim. E aí as rodas da bicicleta diminuíram e se tornaram isso que a gente conhece hoje. Foi nesse tipo de equipamento que o primeiro motor propulsor foi instalado numa bicicleta. Em 1869, um norte-americano e um francês, sem se conhecerem, em continentes diferentes separados por um oceano, desenvolvendo simultaneamente bicicletas equipadas com motor a vapor. Foram modelos únicos que se perderam na história, mas essa tecnologia não se perdeu. Em usinas termoelétricas, o princípio de transformar a potência do vapor em eletricidade, inclusive nas nucleares, é utilizado até hoje. A evolução desse tipo de tecnologia com finalidades automotivas cessou em 1920, com o advento do motor a combustão interna. O Dr. Otto, que é o inventor do ciclo Otto, do motor 4 tempos que a gente tem hoje, tão bem ajustado e evoluído para os nossos dias. O Dr. Otto tem um assistente, esse assistente se chamava Gottlieb Daimler. E esse Gottlieb Daimler abandonou o Dr. Otto em 1883, saiu fora e foi seguir o seu negócio próprio. Depois que ele entendeu como é que funcionava o motor de 4 tempos, ele abandonou o Dr. Otto e foi seguir carreira solo. Em 1885, dois alemães, Daimler e Maybach, com a finalidade de testes de propulsores, instalaram numa bicicleta um motor leve de 1 cilindro. E o primeiro motociclista da história da humanidade foi o filho de Daimler, de 16 anos, Paul Daimler. Daimler pai, Daimler filho e Maybach eram, na verdade, protagonistas dos automóveis. Nunca tiveram a intenção de produzir veículos de 2 rodas. O que fizeram era apenas um teste que fazia parte da dedicação exclusiva que tinham aos automóveis. Esse fato seria apenas um detalhe na história da motocicleta, pois até o início do século passado a arquitetura de construção mecânica da moto variou em diversos modelos e tentativas. O que se convencionou como aceitável, motor entre 2 rodas, posição do assento, tanque, etc., é resultado de uma evolução natural da concorrência entre fabricantes. Nesse período, a motocicleta assumia os mais variados estilos de arquitetura mecânica. Os caras punham um motor em tudo quanto é canto. Em cima da roda traseira, em cima da roda dianteira, entre as pernas do condutor. Enfim, demorou para se convencionar o que seria a posição ideal de cada item
da arquitetura mecânica de uma moto, sacou? A primeira fábrica dedicada à produção de motocicletas conhecida é de 1894, a Wildebrand Wolfmüller. Depois vieram a Stern, a Bolger e a Excelsior. Entre 1900 e 1910 já existiam 43 fabricantes espalhados pela Europa e 394 no mundo. Nos Estados Unidos, em 1900, surgiram a Columbia, a Oriente e a Minneapolis. E até 1910, cerca de 10 indústrias na América do Norte se dedicavam a esse ramo. E cara, você já pensou viver num território, numa região que tivesse 43 diferentes fabricantes de moto? 43 distintos fabricantes de moto, cara. Porra, seria realmente assim uma variedade inimaginável. Pelo menos pra mim, que do alto dos meus 40 anos aqui, convivi com no máximo 2 fortes fabricantes de motocicleta e algumas outras que tentaram ou ainda tentam se firmar no mercado flutuante. Acho realmente um negócio extraordinário. Entre 1910 e 1945 foi o maior período evolutivo da história da moto, já que a concorrência acelerava a evolução desse já aceito e firmado equipamento. A NSU, em 1914, já oferecia suspensão traseira monochoque. A Minneapolis usava uma suspensão dianteira que viria a se tornar a telescópica que usamos até hoje. Em torno de 1920, a Indian de 998 cilindradas usava suspensão traseira de braço oscilante e partida elétrica. E em 1923, a inglesa Douglas adotou nos seus modelos para competição freios do tipo disco. Então você percebe que desde o início do século passado, a seleção de dispositivos mecânicos já se fazia presente e diferenciável nas marcas, porque a gente tem uma dúzia de formas diferentes de se atuar mecanicamente sobre uma mesma ação. Então você vê que essa evolução mecânica já desde o começo do século passado já se fazia presente. Várias coisas que lá atrás, no começo do século, foram experimentadas, testadas e aprovadas, permaneceram. Não é mesmo? Não é verdade? Apesar de ser um veículo leve, a tecnologia mecânica dessa época não concebia nada muito impressionante. Por exemplo, em 1947, uma Indian Chef de 1.200 cilindradas oferecia meros 40 cavalos. Uma bicilíndrica em V conhecida por seu conforto e desempenho. Na década de 80, a CB400 oferecia os mesmos 40 cavalos com apenas 1/3 da sua cilindrada. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão gradativamente dominou o mercado, oferecendo máquinas refinadas de tecnologia muito mais aprimorada e confiável, e dessa forma fechando fábricas pelo mundo todo. O Brasil só veio participar dessa história no final da década de 70. Depois de 6 décadas de uma importação tímida e desritimada das mais variadas marcas de vários países do mundo, surge aqui a FBM e a AVL, que concorriam com as ainda montadoras Honda, Yamaha, Brumana, Piaggio, Motovi e Alpina. Na década de 80, esse mercado sofre uma retração, fechando algumas dessas montadoras e favorecendo as que insistiam no país. Foi esse o período que surgiu a maior moto do mundo, a Amazonas, de 1.600 cilindradas. Mas essa já é uma outra história.